Nós vamos meditar agora numa sequência de salmos, dos salmos 102 até o salmo 104. E nós vamos tirar destas orações, porque os salmos, na sua maioria, é orações, algo que vai nos fortalecer, eu tenho certeza disso. Vamos pedir a direção do Espírito Santo? Ó Deus, eu peço em nome de Jesus que o teu Espírito, o Espírito Santo, aquele a quem o Senhor inspirou escrever esses salmos, esteja agora conosco, nos abrindo o entendimento e falando conosco, porque a tua palavra vai sempre de encontro às nossas necessidades, como um alimento diário. Que o Senhor venha alimentar a nossa alma. Em nome de Jesus. Amém. Salmos 102, versículo 1 diz: Senhor, ouve a minha oração e chegue a ti o meu clamor. Não escondas de mim o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina para mim os teus ouvidos no dia em que eu clamar. Ouve-me depressa. O comentário diz: não escondas de mim o teu rosto. Os israelitas entendiam que as aflições eram um sinal de que a face de Deus havia se virado contra eles. Por essa razão, o salmista implora para que a sua oração não seja rejeitada. Da mesma forma, muitas pessoas pensam que têm sido desprezadas ou esquecidas por Deus devido a tantos problemas que enfrentam. No entanto, elas devem repelir essa ideia, pois ele não apenas as convida a buscá-lo, como também lhes dá a garantia da resposta. E é verdade, basta a pessoa clamar. Então, quando a pessoa se volta para Deus, ela entendeu que o caminho que ela estava fazendo estava errado, ela entendeu que o que ela escolheu para a vida dela só fez mal, então agora ela vai tomar uma atitude, vai fazer uma escolha acertada, que é buscar Deus. Então, ela sabe que Deus vai se voltar para ela. Não somos merecedores, não há quem seja, mas nós buscamos, através da fé, ainda assim, o nosso Deus. O 3. Porque os meus dias se consomem como a fumaça, e os meus ossos ardem como lenha. O meu coração está ferido e seco como a erva. Por isso me esqueço de comer o meu pão. E esse, de fato, é o retrato de muitas pessoas que no momento da angústia, no momento em que elas estão passando pela aflição, elas não têm fome, perdem a fome, perdem a paz, não conseguem dormir, Elas ficam realmente aflitas. Mas qual é o problema? O problema dessas pessoas é quando elas deixam de olhar para a fé, quer dizer, para a palavra, e elas começam a olhar e considerar mais até os seus problemas. Então, elas perdem as forças. Olha só. No 5, por causa da voz do meu gemido, os meus ossos se apegam à minha pele. Sou semelhante ao pelicano no deserto. Sou como um mocho nas solidões. Vigio, sou como um pardal solitário no telhado. O comentário dos dois aqui diz assim: a solidão. A maioria dos pássaros vive em bandos, em busca dos melhores lugares para sua sobrevivência. Mas o salmista, ao se comparar a dois deles isolados e em ambientes diferentes dos seus, quer mostrar que o seu próprio estado de ruína e desolação, isto é, sua angústia, o faz se sentir desolado, sem direção, como se estivesse fora do seu habitat natural. Da mesma forma, se sentem e agem as pessoas aflitas e humilhadas por não verem saída para o sofrimento, optam pelo isolamento. Algumas mergulham até mesmo na depressão por causa das perdas, do medo, das dúvidas e dos pensamentos distorcidos sobre a vida e sobre si. Mas a fé em Deus é a luz para os que estão nessa escuridão. Além disso, é a força que os capacita a enfrentar o mundo sem se abalar. Aqueles que buscam ao Senhor são restaurados e se erguem desse monturo com nova alegria e disposição. Seguindo 8. Os meus inimigos me afrontam todo dia. Os que se enfurecem contra mim têm jurado contra mim, pois tenho comido cinzas como pão e misturado com lágrimas a minha bebida. Quer dizer, ele estava humilhado naquela situação, Porque normalmente
quando o judeu se humilhava, ele rasgava suas vestes e ele também apanhava cinzas e jogava sobre sua cabeça para demonstrar o seu desgosto. No 10, por causa da tua ira e da tua indignação, pois tu me levantaste e me arremetestes. Os meus dias são como a sombra que declina, e como a erva me vou secando. Mas tu, Senhor, permanecerás para sempre. A tua memória é de geração em geração. O comentário do 2 diz: permanecerás para sempre. Quando deixou de lembrar e se atentou para a grandeza, fidelidade e eternidade do Altíssimo, o salmista viu que seus problemas pessoais eram insignificantes. Isso mostra que manter em mente quem é o Deus que invocamos provoca cura para as feridas interiores e alentos para a alma. Foi o que eu falei, enquanto você permanecer olhando para os seus problemas, eles vão parecer gigantes. Mas quando você olha para Deus, você então compara Deus com o seu problema. Aí você percebe que seu problema não é nada. 13. Tu te levantarás e terás piedade de Sião, pois o tempo de te compadeceres dela, o tempo determinado já chegou. Porque os teus servos têm prazer nas suas pedras e se compadecem do seu pó. Então os gentios comerão o nome do Senhor e todos os reis da terra a tua glória. Quando o Senhor edificar a Sião, aparecerá na sua glória. Ele atenderá a oração do desamparado e não desprezará a sua oração. O comentário do 17, ele não desprezará a oração. O Todo-Poderoso concede ao ser humano o alto privilégio de falar com ele. Conhecemos pelas Escrituras que há diferentes tipos de oração e nenhuma delas, por mais simples que seja, é desprezada. Mas, para ser ouvida, é necessário que a oração seja feita com fé e sinceridade. Sabe, às vezes, a pessoa ela luta, por exemplo, para falar com uma autoridade, seja ela em qual nível for, e por vezes ela não consegue, se frustra, né? Às vezes ela tem um ídolo, né? Um ator, um cantor, e ela gostaria de estar perto daquela pessoa, falar com ela, abraçar ela, e ela não consegue porque é impossível chegar perto. Mas já percebeu que Deus está a uma distância de uma oração de você? Quando você ora e fala com Ele, Ele vem e atende você? No 18, isso se escreverá para a geração futuras, e o povo se criar louvará o Senhor, pois olhou desde o alto do seu santuário, desde os céus, o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte, para anunciarem o nome do Senhor em Sião e o seu louvor em Jerusalém. Quando os povos se ajuntarem e os reinos que servirem ao Senhor, abateu a minha força no caminho, sobreviou os meus dias. Dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Desde a antiguidade fundaste a terra e os céus são obras de tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás. Todos eles se envelhecerão. Como um vestido, como roupa, os mudarás e ficará mudados. Porém tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Os filhos dos teus servos continuarão, e a sua semente ficará firmada perante ti. O comentário diz: Deus não muda. Nas Escrituras, reiteradas vezes, o Senhor é apresentado como Deus infinito. Isaías 40 e 28 apresenta o seguinte: não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? É insondável em seu entendimento. Isto é, ele transcende o passado e o futuro. É inconcebível pensar que sua existência teve começo ou terá fim. Enquanto contamos nossos dias e somos intimidados pela velhice, pela fragilidade da vida, o Altíssimo é eterno. Por isso, está sempre presente. Da mesma forma, são seus atributos. O seu caráter, a sua fidelidade, a sua justiça, por exemplo, permanecem inalterados, eternamente. A sua majestade e o seu poder também são absolutos e irrefutáveis.
Além disso, sua grandeza e perfeição excedem qualquer entendimento, isto é, evidenciado em suas obras, que são completas, excelentes e impecáveis. Enquanto isso, as obras humanas são temporais e incompletas. Portanto, temos nas qualidades divinas a certeza de que, se formos fiéis a Deus, encontraremos o vigor e o equilíbrio e a proteção da nossa vida, da nossa necessidade. Proteção que nossa vida necessita. Esse é o Deus a quem nós servimos. O Deus que nos livra, que nos protege, que nos guarda, que nos santifica para Ele, que nos escolheu. Sabe que privilégio é esse? No universo de mais de 8 bilhões de pessoas no mundo inteiro, Ele foi escolher justamente você. Enquanto talvez muitos te desprezavam, né? Te deixavam, né, à deriva, deixavam você sem resposta, porque você não tinha nada a oferecer a eles, Deus te viu, te escolheu, te chamou. E hoje você está aqui, acompanhando essa palavra comigo. Você está na igreja, está buscando a Deus, foi cheio do Espírito Santo, enfim. Você é essa pessoa de quem Deus escolheu. O mundo pode ter te rejeitado, mas Deus escolheu. Salmo 103. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. O comentário. Tudo o que há em mim, bendiga. Davi reconhecia a grande estima que o Todo-Poderoso tem pelo ser humano. Por isso ele desejava honrá-lo. O Altíssimo criou o homem e o constituiu de um corpo com uma estrutura extraordinária, dotou com inteligência e raciocínio, deu-lhe capacidade de fazer escolhas, livre-árbitro. E, sobretudo, lhe concedeu uma alma imortal. Porém, a humanidade se contaminou com o vírus da ingratidão e adoeceu espiritualmente. Por isso, não consegue ver nem em si mesma essas grandes dádivas proporcionadas pelo Senhor. Se há uma coisa que nós nunca podemos deixar de fazer, é sermos gratos pelo que o Senhor Jesus fez. E daí você não se afastar jamais por causa dessa gratidão. No 3, Ele é o que perdoa todas as suas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. São duas coisas que estão sempre ligadas, o perdão e a cura do corpo e a cura da alma. A cura da alma diz respeito à depressão. E a cura do corpo é uma doença física, que é originada ou espiritualmente ou porque a pessoa, por exemplo, que carrega uma mágoa, um sentimento de ódio contra alguém, essa pessoa clinicamente começa a adoecer. Então, por causa da falta do perdão. Porque normalmente a pessoa que foi agredida, ela não para de pensar naquilo, né? Ela vive em função daquela dor, daquele sentimento, daquele ódio daquela pessoa. Então, é tão forte esse sentimento que ela se sente dominada por ele. Por isso que o perdão, quando você libera o perdão por estar sentindo esse ódio, esse rancor, ele é libertador para a pessoa que perdoa. Talvez a pessoa que ofendeu, que agrediu, nem vai aceitar o perdão. Talvez nem vá. Mas isso não importa. Importa que você está se livrando desse peso, desse fardo, se tornando livre verdadeiramente. Porque enquanto você não perdoa, você adoece. O comentário do bispo diz assim: o maior benefício são inúmeros os favores divinos, cura, livramento, proteção e provisão material são apenas alguns deles, mas nenhum pode se comparar ao perdão. Éramos destinados à ira eterna devido à desobediência de Adão. No entanto, o Senhor providenciou o nosso resgate por intermédio do sacrifício do próprio Filho. Quem se arrepende dos seus pecados e se volta para Deus é perdoado e agraciado com vida abundante em todos os sentidos. Seguindo para o 4, que redime a sua vida da perdição, que te coroa de benignidade e misericórdia, que farta a tua boca de bens,
de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz justiça e juízo a todos os oprimidos. Fez conhecidos seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Não reprovará perpetuamente, nem para sempre reterá sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos recompensou segundo as nossas iniquidades. Que Deus maravilhoso, né? Ele é perfeito. Por exemplo, Senhor Jesus, qual foi o pecado que ele cometeu? Qual injustiça ele fez? Qual crime ele cometeu para merecer a cruz? Nenhum. Ele não teve pecado, pelo contrário. Ele era um homem para ser honrado, para ser coroado rei, porque ele curou, libertou, multiplicou pães e peixes, ajudou os necessitados, atendia a causa das pessoas. Quer dizer, ele estava envolvido 100% com as pessoas. E ele só fez bem, ele nunca maltratou uma única pessoa sequer. Porém, ele morreu pelos nossos pecados. Ele assumiu o nosso lugar na cruz. Então, não nos tratou segundo os nossos pecados. Maravilhoso, não é? O comentário do bispo diz assim: os atributos divinos que aparecem aqui contrastam com a natureza humana. Isto é, enquanto as pessoas encontram dificuldades em perdoar, o Altíssimo mostra que se dispõe não apenas a perdoar o pecado arrependido, mas também se esquece das ofensas sofridas. No entanto, o caráter benigno de Deus não impede de corrigir aqueles que errou e tampouco o isenta de sofrer as consequências dos erros cometidos. O Senhor, porém, não o abandona, nem o repreende para sempre. Seguindo para o 11. Pois assim como o céu está elevado acima da terra, assim é grande a sua misericórdia para com os que o temem. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Assim como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois ele conhece as nossas estruturas, lembra-se de que somos pó. Quanto ao homem, os seus dias são como a erva, como a flor do campo. Assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não será mais conhecido. Então, o tempo do ser humano é muito curto, né? Então ele compara como uma erva, que ela cresce, fica tão bonita, né? Uma flor, por exemplo, ela floresce, fica tão linda, mas passa um tempo, ela vai murchar, vai cair e morrer. E não vai ser mais lembrada. Assim o ser humano, né? Enquanto ele esteve ali, então ele fez história, ou não. Mas ele fez a história dele, né? A vida dele. Ele era lembrado pelos seus familiares, enfim. Mas depois que ele morre, acabou. Não há mais lembrança. Ah, mas eu lembro de quem morreu, sim. Mas é uma lembrança curta. Você lembra agora, e se você se distrair com alguma coisa, você já logo esquece novamente. Então, assim somos nós, seres humanos. Por isso que nós ensinamos você a cuidar do que é eterno. É a sua alma. Para onde ela vai? Porque para onde ela vai ser um lugar eterno. Se for de dor e sofrimento, esquece, não vai ter saída. Mas se for de paz, alegria e com a presença de Deus, vai ser eterno. Você vai desfrutar do que Deus preparou para você. No 17. Mas a misericórdia do Senhor é desde a eternidade e até a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprir. O comentário diz: a bondade do Altíssimo se revela a todos os seres humanos, mas ela se mostra de maneira ainda mais especial àqueles que o temem e guardam a sua aliança. Assim como o Eterno é fiel às suas promessas, ele preza e recompensa as pessoas que permanecem fiéis aos seus mandamentos. Então, olha que forte, eu quero destacar aqui, a misericórdia do Senhor é desde a eternidade, quer dizer, ela dura para sempre, mas para nós seres humanos tem um limite, ela tem um prazo de validade. A partir do momento que o ser humano morre, então ele esgotou
toda a misericórdia de Deus. Quer dizer, ele jogou fora, ele desprezou. Então, aproveite a oportunidade para se arrepender. 19. O Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos, vós estendei em força, que guardai os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós ministros seus, que executais a sua vontade. Bendizei ao Senhor todas as suas obras em todos os lugares de seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Esse salmo exemplifica bem o que Deus quer ser para nós, o nosso guarda. Agora, Salmo 104. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, tu és magnificíssimo. Estás vestido de glória e de majestade. Ele se cobre de luz como de um vestido, estende os céus como uma cortina. O comentário diz: as vestes do Altíssimo são glória e majestade. Isso significa que o seu traje real é constituído pela sua infinita honra. Além disso, o Todo-Poderoso se cobre de luz, que é a sua própria essência. 1 João 1,5 diz assim: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Dessa forma, entendemos porque o seu primeiro ato foi trazer luz à criação. Por isso que em Gênesis diz, né, haja luz, e houve separação entre o dia e a noite. Agora, eu sempre costumo pensar, né, vamos pensar nisso também juntos. Desde a criação, houve dia e houve noite. Quer dizer, a palavra de Deus não falhou em nenhum dia, nenhuma noite. Por isso que o salmista, mesmo que em aflição, numa situação difícil, o que ele fazia? Ele olhava para a grandeza do céu, para que ele pudesse então entender a grandeza de Deus. O 3. Põe nas águas as vigas das suas câmaras, faz das nuvens o seu carro, anda sobre as asas do vento, faz dos seus anjos espíritos, dos seus ministros um fogo abrasador. E aí o comentário diz: o vento e o fogo são elementos da natureza que cumprem prontamente as ordens divinas. Eles são usados para exemplificar como os servos do Altíssimo devem ser. Isto é, como o vento, os servos são soprados rapidamente na direção e nos propósitos determinados por Deus. Como fogo, os servos são dotados de poder e habilidades dadas pelo Espírito Santo para serem eficientes e zelosos. Toda missão por um servo recebe precisa ser executada com espírito de temor, submissão e disposição para que os resultados se transformem em glória para Deus. Isso não se restringe a pastores obreiros, mas a todos os servos. Servos, ele não tem título. Servo é servo. Só isso. 5. Lançou os fundamentos da terra, ela não vacilará em tempo algum. Tu a cobriste com um abismo, como com um vestido. As águas estavam sobre os montes. A tua repreensão fugiu. A voz do teu trovão se apressaram. Subiram aos montes, desceram aos vales, até o lugar que para eles fundaste. Termo lhe puseste, que não ultrapassarão, para que não tornem mais a cobrir a terra. Tu que fazes sair as fontes nos vales, os quais correm entre os montes, dão de beber a todo o animal do campo. Os jumentos monteses matam a sua sede, junto dela as aves do céu terão a sua habitação, cantando entre os ramos. Ele rega os montes desde a sua câmara, a terra farta-se do fruto das suas obras, faz crescer a erva para o gado e a verdura para o serviço do homem, para fazer sair à terra o pão. Eu estou aqui pensando, né? O Senhor Jesus, ele, quando falou da ansiedade, ele mandou a gente olhar justamente para os pássaros, quem os alimenta, mandou olhar para um lírio, né, quem o vestia. Então ele fala para nós lançarmos nossas ansiedades sobre ele. Então aqui você vê que Deus, ele tem tudo sob controle, né, da natureza. Se Deus é fiel para com o que ele criou, imagine para nós seres humanos.
No 15. E o vinho que alegra o coração do homem, e o azeite que faz reluzir o seu rosto, e o pão que fortalece o coração do homem. As árvores do Senhor fartam-se de seiva, os cedros do Líbano que plantou, onde as aves se aninham, quando a cegonha, a sua casa, é nas faias. Os altos montes são para as cabras monteses, e os rochedos são refúgio para os coelhos. Designou a lua para as estações, o sol conhece o seu acaso. Ordenas a escuridão e fazes-se noite na qual saem todos os animais da selva. Os leõezinhos bramam pela presa e de Deus buscam o seu sustento. Nasce o sol e logo se acolhem e se deitam nos seus covis. Então sai o homem, a sua obra e o seu trabalho até a tarde. Ó Senhor, quão variadas são as tuas obras! Todas as coisas fizeste com sabedoria. Cheia está a terra da sua riqueza. Assim é esse mar grande e muito espaçoso, onde há seres sem número, animais pequenos e grandes. Ali andam os navios e o Leviatã que formaste para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dê o seu sustento em tempo oportuno. Dando-lhe tu, eles o recolhem. Abre as tuas mãos e se enchem de bens. Escondeste o teu rosto e ficam perturbados. Se lhes tiram fôlego, morrem, voltam para o seu pó. Envias o teu espírito e são criados, e assim renovas a face da terra. A glória do Senhor durará para sempre. O Senhor se alegrará nas suas obras. Olhando ele para a terra, ela treme. Tocando nos montes, logo fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus, enquanto eu tiver existência. A minha meditação acerca dele será suave. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores, e os ímpios não sejam mais. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Louvai ao Senhor. Muito bom, né? Nós meditarmos nas palavras de Deus e fazer exatamente o que o salmista fazia. Olhar para a grandeza de Deus. Você tem mar aí perto de você? Então faz o seguinte, você vai dar uma volta hoje ou amanhã ou no dia que você puder, você vai adiante do mar, olha para os céus, olha para o mar, você vai entender a grandeza de Deus. Se você não tem, você tem algum monte aí perto de você? Então vai no monte bem alto, da onde você pode olhar todas as coisas lá de cima. E quando você estiver no monte, imagine como que é a visão de Deus sobre todas as coisas. Assim Deus vê você, Deus vê a mim, Deus vê tudo que Ele criou e como disse o salmista, Ele se alegra na sua criação. Agora, Ele quer se alegrar através de você e usar você também para as suas grandezas, né? Para através de você, Deus quer se manifestar a esse mundo. É o seu testemunho. Então, procure buscar a Deus, se volte para Ele de todo o seu coração, tá certo? Agora, uma coisa importante que você pode fazer é mandar esse vídeo para alguém, né? Vamos evangelizar através desse vídeo. Agora, dê o seu gosto, faz o seu comentário e fique bem. Deus abençoe.